O poder da língua? Confissão positiva? Posso declarar minha vitória? E eu posso determinar minha bênção? O que a Bíblia diz? Bom, isso é que vamos falar nesse vídeo de hoje, sobre a confissão positiva ou o poder da língua. Então, já fica aí, dá seu like, porque é hora da verdade. Fala, povo de Deus, tudo bem? A graça e a paz a todos. Eu sou Anderson. Eu sou John. Estamos aqui para falar sobre esse assunto polêmico, o poder da língua ou a doutrina da confissão positiva, né? Para quem muitas vezes não... Pode ser que até que você não saiba, né, o que é isso. Muitas vezes não... Poder da língua, confissão positiva, né? Mas... Infelizmente isso é tão pregado, igreja. Infelizmente essa teologia tem crescido muito. Essa teologia errada, né? Muitas igrejas estão pregando sobre isso. E o que é isso? Uma definição rápida e prática, John, do que é confissão positiva. A confissão positiva é uma doutrina, né, da teologia da prosperidade. Na verdade, eu considero uma das principais, se não for a principal, doutrina dessa teologia da confissão, dessa teologia da prosperidade, né? A confissão positiva é a doutrina que alega, baseada em Provérbios 18, 20 e 21, alega que a morte e a vida está no poder da língua. É que alega que você pode decretar, você pode declarar, você tem um grande poder na sua língua. Na verdade, é como se fosse até uma mágica, né? Você vai declarando, vai decretando e as coisas, as bênçãos, vai acontecendo na sua vida. E hoje a gente vai analisar no site deles mesmo, né, de uma dessas igrejas, a gente vai analisar os textos que eles colocam Para defender. e vamos analisar o contexto, né, e aquilo que eles dizem, se condiz com a palavra de Deus ou não. Um dos textos que a gente diz lá aqui é Mateus 12, 37. Né? John vai ler e eu vou ver. Ele vai ler aqui na Bíblia e eu vou dizer o que eles falam aqui no estudo deles. Mateus 12, 37 diz assim: porque pelas tuas palavras serás absolvido e pelas tuas palavras serás condenado. Note bem o que foi falado. Pelas tuas palavras serás absolvido e pelas tuas palavras serás condenado. Em outras versões fala, pelas tuas palavras serás justificado. Em outras palavras, a mesma, né? Em outras versões, condenado. E aqui é o que eles dizem, né, a respeito desse texto. Ninguém pode impedir que você tenha sucesso, a não ser as palavras que saem da sua boca. Você colherá do que você fala. Bom, não tem nada a ver esse texto aqui. Porque pelas tuas palavras serás condenado, como disse Jesus. E pelas tuas palavras serás justificado ou salvo. Mas o que eles falam aqui, ninguém pode impedir. Veja só, já começa a ficar temerário daí. Ninguém pode impedir que você tenha sucesso, a não ser as palavras que saem da sua boca. Pegam esse texto que não tem nada a ver. Jesus aqui falando sobre salvação. Jesus falando aqui sobre condenação. Sobre aquele que confessar a ele será salvo. Aquele que obedecer a ele será salvo. E aquele que não obedecer, aquele que não confessar será condenado. E esses líderes aqui falam simplesmente que o único que pode impedir o teu sucesso é você mesmo. É as palavras que saem da sua boca. E pega um texto desse que não tem nada a ver. Leia aí um verso antes, por favor, John. O versículo 36 diz: por isso vos afirmo que de toda palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar conta no dia do juízo. O que Jesus está falando aqui é que até mesmo as nossas palavras nós prestaremos conta no dia do juízo. Verdade. Ele está falando de juízo. Ele está falando do dia do julgamento. Ele está falando de salvação eterna, de condenação eterna. Ele não está falando aqui sobre o poder que a língua tem de sucesso ou de fracasso. Isso. Né? A gente tem um vídeo, se você quiser aprofundar mais
o que o texto de Mateus 12, 33 ao 37 fala. Se você quiser aprofundar, mas a gente tem um vídeo aí chamado Interpretando Mateus 12 e você vai entender mais sobre esse texto. Mas é óbvio aqui que a gente viu mostrando aqui a vocês o que eles falam e o que a Bíblia diz que não tem nada a ver. A Bíblia está falando sobre condenação eterna e sobre salvação eterna, como falou aqui John, como está nos textos. Ele aqui ele fala sobre sucesso, sobre vitória, sobre bênção. Coisas totalmente diferentes. Né? E a gente vai ver mais adiante onde ele fala, né, lá em Provérbios 18, 20 e 21. Veja só o que diz o texto e a gente vai comparar com a explicação deles aqui. Né? Esse é o principal texto da doutrina deles. Né? Inclusive tem um livro de Gary Haynes sobre o poder da língua, que ele fala sobre isso aí, e não recomendo esse livro para ninguém, porque é teologia da confissão positiva, fala muitas coisas ali que você começa a praticar, você começa a falar, e no final você se frustra, porque nada acontece. Provérbio 18, 20 diz assim: do fruto da boca o coração se farta. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados, ou os que bem a utilizam comem do seu fruto, dependendo da sua versão. Aí vejamos o que ele fala aqui, né? A explicação deles são essa, né? A morte e a vida estão sob o poder da língua, está na Bíblia. Quem a bem utilizar comerá o seu fruto, está na Bíblia. Olha, onde começa aqui a ficar mais complicado. As suas palavras são capazes de impedir que o mal chegue. Se você falar coisas erradas, atrairá o que é errado. Se falarmos errado, damos legalidade para o que o diabo haja em nossas vidas. No entanto, se você falar certo, colherá certo e o diabo não achará espaço para si. Será que é isso mesmo? Será que se, como diz aqui, que minhas palavras são realmente capazes de impedir que o diabo chegue até mim? A gente tem algum personagem bíblico que aconteceu isso? Algum exemplo? A gente tem, por exemplo, né, inúmeros personagens bíblicos, mas podemos tomar o exemplo de Jó. A palavra diz que Jó era um homem íntegro. Não é uma palavra. Deus, o próprio Deus diz que é a palavra. Que ele é um homem íntegro, né, fiel, né, um homem temente, que se aparta do mal. A gente vê que Jó, no momento pior da sua vida, a mulher dele chegou para ele e disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. E mesmo assim ele não abriu a boca para amaldiçoar. E aí vem a pergunta: se Jó nunca pronunciou o mal, se Jó era um homem que temia Deus, se Jó não vivia blasfemando, se Jó não vivia atraindo, né, como eles dizem aí, coisas ruins com a sua palavra, por que coisas ruins aconteceram a Jó? Por que o mal chegou? Então, por que eles falam que as suas palavras são capazes de impedir que o mal chegue? Será que Jó queria que aquele mal chegasse? Jamais. O mal chegou por uma permissão divina, por um propósito divino. Né? Então, você vê que as palavras de Jó pouco importaram nesse episódio. E quando a gente também entende Provérbio 18 à luz do seu contexto, a gente vai ver que Provérbio está falando de coisas do dia a dia. A gente sabe que tem muitos provérbios, né? Tem muitos capítulos em Provérbios que não tem contexto. São versículos isolados mesmo, porque são conselhos. Mas o Provérbio 18, ele tudo amarrado, né? É tudo falando sobre a língua. E se você ler vários e vários versículos, a gente não vai entrar aqui no contexto, mas no contexto completo, mas a gente pode citar aqui, por exemplo, o versículo 8, ele diz aqui: as palavras do caluniador são como finas iguarias, descem até o íntimo do ser humano. Veja só que ele está falando do nosso dia a dia, de pessoas
que proferem coisas que machucam o coração dos outros, de pessoas que falam, né, para atingir as pessoas, que usam as suas palavras mal utilizadas. Se você ler o contexto todo de Provérbios 18, você vai entender isso que a gente está falando aqui. Agora, eles torcem a palavra como se fosse uma mágica. Olha, a morte e a vida estão no poder da língua. Sim, a morte e a vida estão no poder da língua, mas em que sentido? Ele está falando sobre o quê? Ele está falando no nosso dia a dia. Aqueles que difamam os outros, aqueles que usam sua língua para caluniar, para fofocar, aqueles que usam sua língua para dividir os irmãos. Então é nesse sentido que a morte e a vida estão no poder da língua, porque também existem aqueles que carregam a vida na sua língua. Se você pregar o Evangelho, se você falar de Jesus para alguém, você está carregando vida na sua língua. As boas novas, né, já são uma nova vida. Não é isso que a gente vive agora? Uma nova vida? Você vê que isso daí que eles têm, essa doutrina, ela é baseada em doutrinas orientais. Ela é baseada, né, ela foi trazida lá dos Estados Unidos por Kenneth Hagin, Benny Hinn, Joyce Meyer, né? Mas é baseada em doutrinas orientais, doutrinas do pensamento positivo. Só mudaram o roteiro. Os budistas, os espiritualistas, eles falam em pensamento positivo. O pessoal da confissão positiva, eles falam em palavras positivas e palavras negativas, né? Os espiritualistas também creem nisso. Creem que se você tiver um pensamento positivo, você vai atrair coisas boas. Se você tiver um pensamento negativo, você vai atrair coisas más. A Bíblia é diferente. Se você tiver atitudes boas, você vai atrair coisas boas. Se você tiver atitudes ruins, você vai atrair coisas ruins. Essas atitudes também se referem a palavras, mas não somente a palavras. E outra coisa, não tem nada a ver você dizer palavras boas, só palavras boas, você procurar sempre fazer o certo, agradar a Deus e pensar que com isso nada de ruim vai acontecer com você e achar que não, eu estou protegido, como eles pregam assim, né? Até um dos fundadores lá sobre dessa doutrina aí da confissão positiva, né, que é o Boderite, né, não é isso? Falou, né, alguma vez lá, não sei o dia, que ele teve... Quantos anos ele ficou sem ter uma gripe? 30 anos. Já imaginou? 30 anos sem ter uma gripe? Meu amigo... E a gente fala isso, pessoal, porque a gente fez parte de denominação que cria nisso. Tanto eu como ele pregamos isso. Pregamos a confissão positiva. Vivíamos nessa enganação de eu posso, eu vou conquistar, eu vou determinar, eu sou, é isso mesmo. É uma doutrina que coloca Deus contra a parede, isso é antibíblico. Coloca o ser humano como centro, né? A gente lia muito, eu mesmo tinha uma coleção completa de Kenneth Hagin, lia muito isso, né? E é uma doutrina que coloca o homem no centro, coloca Deus contra a parede, né? E faz com que o homem tenha um poder extraordinário que ele não tem, né? A gente sabe qual é a palavra que tem poder. Não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. O centurião, quando chegou para Jesus, disse: Jesus, me dá uma palavra tua, e eu sei que o meu servo será curado. A palavra que tem poder é de Jesus. Quando Jesus disse: Lázaro, vem para fora, Lázaro veio. Quando Jesus disse para Pedro: Pedro, vem, anda sobre as águas, e Pedro andou. As palavras que têm poder são as palavras de Jesus, não são as palavras do homem. Até naquela pesca maravilhosa ali, você vê que Jesus, quando o barco chega, né, na praia ali, e Pedro diz: olha, a gente pescou a noite toda, não pegou um peixe sequer, uma piabinha sequer. Aí Jesus disse: joga do outro lado. O que foi que Pedro respondeu? Sobre a tua palavra eu irei fazer. É a palavra de Deus. O profeta Abacuque diz: Senhor, aviva a tua obra. O Senhor aviva. Não é o que você... Assim, eu vou dizer, eu estou bem, eu estou curado, eu sou isso e acontecer.
porque nós somos seres humanos. Quem está no centro é Deus, o ser humano está bem abaixo. Mas hoje, infelizmente, com essa doutrina aí da confissão positiva, John, como você falou, né? O homem é o centro e Deus parece que tornou capaz do homem, ou o simples gênio da lâmpada, né? Isso assemelha o homem a Deus. O homem não pode se comparar com Deus, gente. A gente tem que ter uma ciência na nossa mente que evangelho que compare o homem a Deus, esse evangelho está errado, né? Quem disse haja luz, haja isso, faça aquilo, a separação entre águas, quem fala e as coisas acontecem é Deus. Isso a gente já chama para uma outra coisa, um outro jargão que eles usam muito. Declare, chame a existência as coisas que não existem. Né? Quando a gente lê à luz da palavra de Deus, no contexto bíblico, a gente vê que isso está totalmente errado. Será que eu e você podemos chamar a existência? Vamos lá para Romanos, capítulo 4, versículo 17. Será que nós podemos chamar alguma coisa à existência? É muito poder para um simples ser humano, né? Chamar a existência. Mas, infelizmente, é isso que acontece, né? Diz aqui, como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem Abraão depositou sua fé. O Deus que dá vida aos mortos e convoca à existência elementos inexistentes, como se existissem. Em algumas versões, o Deus que chama à existência coisas que não existem. Ou seja, o Deus que cria a partir do nada. O Deus que chama à existência do nada, ele pode fazer tudo. Quem faz isso? A Bíblia deixa bem claro, Deus. Em momento algum, você vai ler na Bíblia Pedro chamando a existência, Paulo chamando a existência. Em momento algum você vai ver a Bíblia incentivando eu e você a chamar alguma coisa à existência. Podemos orar, podemos clamar, pedir ao Senhor para que Ele chame a existência. E se for a vontade dEle, Ele vai chamar. Há uma grande diferença entre criar e fazer. Só quem cria é Deus. O ser humano pode até fazer, mas algo que já foi criado por Deus. O próprio texto desmente esse chamar a existência. Fala que é Deus que chama a existência, não é o ser humano. O ser humano não tem esse poder, não tem essa autoridade, porque não foi lhe dada essa autoridade para ele. Né? Nós fazemos, não criamos. Então, que a gente possa meditar mais na palavra, que a gente possa ler mais a palavra de Deus, peneirar bem o que a gente está ouvindo, para a gente não estar errando, para a gente não estar comendo dessa doutrina do poder da língua, da confissão positiva, que muitas vezes nos leva à frustração, nos leva à decepção, e decepcionando com a pessoa errada, com Deus. Tem muitos decepcionados aí, frustrados com Deus, porque estão sendo ensinados errado, ensinando que ele pode, que ele consegue, e quando ele não consegue, aí ele se frustra, é culpa de Deus. Então, gente, vamos se ater à Bíblia, à palavra de Deus, ao contexto bíblico. A máxima da hermenêutica continua de pé. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Se você gostou desse vídeo, você possa curtir, compartilhar, né? E se você tem alguma dúvida ainda sobre esse assunto, ou você quer contestar a gente, você tem outro pensamento e você quer contestar a gente, coloca aí nos comentários que a gente vai fazer um vídeo especial para você, explicando à luz da Bíblia aquilo que você colocar aí no comentário. E se você deseja também que a gente fale de outro assunto, coloca aí no comentário que a gente vem aqui explicar sobre outros assuntos também. Então fica na paz, que possamos ter, né, dias abençoados e sempre que a gente possa estar à luz da palavra de Deus, pelo auxílio, sendo guiado pelo Espírito Santo e não pelas essas sãs doutrinas, essas doutrinas vãs aí que não servem para nada. Então fica na paz, em nome de Jesus. Lembrando que nós não temos o poder para declarar a nossa vitória, mas temos
o poder de dobrar os nossos joelhos e clamar aquele que sim pode declarar a nossa vitória, porque é dele o querer e o realizar. Então, vamos orar a ele, porque ele pode declarar bênçãos, vitórias, e também pode não fazer isso de acordo com a sua vontade. Oremos, agradecemos a ele por tudo. Obrigado, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.